para todos os efeitos, a matéria da prova colegiada vai até a aula de hoje, isso? Fim Não, de não, não, prisões? não, não. A matéria da aula colegiada vai até. Vai ter a aula de hoje. Desculpa, Vinícius, desculpa, você tem toda a razão. Vai ter a aula de hoje. O que a gente vai ver a partir da semana que vem já não cai mais nessa prova, já é matéria que eu vou cobrar de vocês na AV3. Né? Então, realmente, a matéria da AV2, essa do comecinho de maio, vai até hoje com o estudo aí das prisões. O que a gente for ver a partir da semana que vem, aí já é matéria para a AV3, que é exatamente a história da ação penal, que a gente vai conversar, e competência. Né? Mas eu insisto, assim, fiquem tranquilos, tem duas coisas que são importantes. Uma, eu até conversei com a Camila, é de que a universidade tem como objetivo fazer essa prova, porque de qualquer maneira é um semestre letivo normal, mas ela teve a sensibilidade de trazê-la para a AV2, que na média, né, Laricinha e Karen, ela pesa menos. Né? Então, a AV3, que é a prova que na média vai pesar mais, vai ser feita naqueles mesmos termos, moldes, características que nós já fizemos na AV1. Né? Então, a AV1 e a AV3, elas são iguaizinhas à sua estrutura. A AV2 que vai ter esse tratamento diferente, serão 20 questões aí subjetivas. Desculpa, objetivas. Mas, repito, eu vou ter mais informações durante essas semanas, e nessa semana que antecederá a prova, que nós vamos nos dedicar integralmente a fazer revisões, vamos ter a chance de bem nos preparar para essa prova. Pois não, Enzo, pode falar, querido. Professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, mano. Sabe qual é o meu receio, professor, em relação a essa prova colegiada? É que, como todos, teoricamente, vão fazer a prova no mesmo horário, muito provavelmente o sistema vai sobrecarregar. E aí vai dificultar a resolução das provas, né? Vocês têm entrado em contato com a coordenação a respeito dessa possibilidade? Temos, Enzo. Essa sua preocupação, ela também é nossa e ela é da própria universidade. Tanto é que na próxima semana, tanto pela manhã quanto à noite, eu estou sendo informado disso nesse exato momento. Antes de entrar na aula, eu recebi aqui a comunicação. Nós vamos fazer algumas atividades em algumas turmas, isso ocorrerá em alguns horários, que será uma atividade simulada que nós faremos com vocês. No meu caso, eu não vou fazer com vocês, porque a turma minha que foi reservada para isso é a turma do Noite AB. Será uma atividade que não vai valer nota, não vai valer coisa nenhuma, é uma espécie de teste de estresse no sistema. Provavelmente vocês vão participar em algumas das aulas de vocês na semana que vem. O objetivo é que a gente possa fazer com que todas as turmas daquele horário, repito, isso acontecerá no horário CD da noite da terça-feira, né, e isso acontecerá na segunda-feira no CD da manhã. Então vai acontecer CD da manhã na segunda-feira e noite AB da terça-feira. Isso é uma determinação da vice-reitoria de graduação, e o objetivo, Enzo, é exatamente estressarmos o sistema. Todo mundo vai entrar com as suas turmas do sistema, para que o pessoal da parte de tecnologia possa identificar onde é que estão os pontos de estrangulamento, e tentar resolver isso para que não ocorra o que aconteceu na AV1. Aquilo que aconteceu na AV1 aconteceu na universidade inteira, né? Não foi uma experiência legal para nenhum de nós, a própria universidade reconhece isso, e exatamente para que a gente possa chegar na AV2 sem essa preocupação, o sistema trabalhando e fluindo bem, é que semana que vem nós faremos esse exercício. No caso, eu não farei diretamente com vocês, repito, porque a turma minha que foi selecionada é a turma do Noite AB da terça-feira, provavelmente vocês estarão aí com outro professor nisso. Então, será uma pequena atividade que nós faremos no AVA, lá no sistema, para, repito, levá-lo ao estresse, levar ao extremo, e com isso a universidade ter condições, né, de termos aí uma avaliação melhor dos pontos de estrangulamento, dos pontos
de dificuldade para que isso não venha acontecer na prova. Então, assim, eu lhe digo e afirmo que a universidade está muito preocupada com isso, porque agora há poucos minutos recebi essa orientação de que semana que vem faremos esse experimento, por assim dizer. Perfeito, Enzo? Mas está no radar já, não apenas da coordenação do curso, mas da própria vice-reitoria de graduação, que é quem coordena todos os cursos de graduação da universidade. Tenho certeza que vai ser bem tranquilo. Tranquilo, professor, muito obrigado. Eu Nada, soube querido. também que vai ser utilizado o sistema prova fácil, é isso mesmo? O que eu também soube, mas é como eu disse agora há pouco, nós temos uma reunião de colegiado amanhã, que é uma reunião para tratar de vários assuntos, e eu acredito que esse assunto será mais uma vez tratado. Então, assim, eu reitero aqui o meu compromisso com vocês. Fiquem tranquilos, porque antes da prova, na semana anterior à prova, eu já vou estar dispondo de todas as informações detalhadas e vou compartilhar com vocês bem isso, para que a gente possa ter a ciência de como isso vai ser feito. A gente já sabe que serão 20 questões, questões ABCD, sobre essas matérias, repito, até prisões. Eu ainda não recebi formalmente, eu só gosto de passar as informações que eu recebo pelos canais oficiais, porque a gente já tem tanta coisa para prestar atenção, né, tanta coisa para ser informado durante esse período, você começa a ser bombardeado de informações, então eu tenho um critério que é aquilo que é formal, como a informação que eu acabei de repassar a vocês. Se ela vai ser feita dentro de um sistema específico para a prova ou se vai ser lançado dentro do AVA. O que eu tinha recebido de informação até então, que é um sistema específico, mas o link para que você acesse estará no AVA. Então você vai para o AVA da disciplina, lá vai ter um linkzinho que você clica e automaticamente vai ser repassado, conduzido para o sistema, onde você vai responder a sua prova. Então, essa informação que nós tínhamos recebido, repito, no começo do semestre, na primeira reunião de professores que tivemos. Amanhã nós temos uma outra, e eu acredito que nós vamos ter aí todos os detalhes da prova. Mas fiquem absolutamente tranquilos de que a gente vai ter tudo isso antes da prova, para não ter nenhum tipo de sobressalto ou dificuldade no comecinho de maio, quando chegar a data específica da prova. E para a V3, né, voltando, aí a gente volta aquela mesma estrutura, aquela mesma organização, aquele mesmo formato de prova que nós já fizemos na AV1. Aí a prova volta a estar diretamente dentro da minha responsabilidade. Tá bom? Tá show, professor. Muito obrigado. Nada, querido. Eu que agradeço a sua pergunta e a preocupação. Então, fiquem tranquilos. Queridos, na aula de hoje, repito, eu quero atacar alguns pontos pontuais, inclusive, é muito bacana, né? Porque é um ponto, como é que é um ponto que não é pontual, né? Eu digo Vália. Então, vamos ver alguns pontos específicos sobre prisões, e depois eu quero fazer um repasso geral sobre as estruturas. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte: uma reforma produzida no Código de Processo Penal no ano de 2011 criou o que nós vamos chamar de medidas cautelares diversas da prisão. O que é isso aqui? Até 2011, até antes da criação dessa estrutura aí do artigo 319, ou o agente estava em liberdade, ou o juiz tinha que usar uma das prisões provisórias. Então, se o juiz tivesse como objetivo, Camilinha, proteger processo, direito penal e sociedade, como a gente já conversou aqui, ele teria efetivamente apenas o caminho da prisão. Então, até 2011, os caminhos eram bem radicais. Ou o cara estava em liberdade, ou o cara era preso provisoriamente, flagrante, temporário e preventivo, que a gente já estudou. Em 2011, o Código cria, aí no artigo 309, um meio termo. As chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Veja que o nome é muito didático.
é uma medida cautelar, a exemplo das prisões provisórias, que são prisões cautelares, porém diversas da prisão, diferentes da prisão. Aqui eu vou fazer um pequeno paralelo para que a gente já possa entender melhor isso. Karen, lá no Direito Penal 1, lá atrás, vocês estudaram as penas. E vocês viram que o Código Penal, ele define 3 espécies de pena. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e a pena de multa. Eu vou tirar a pena de multa do raciocínio, vamos trabalhar só com a pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direitos. Na verdade, é a pena de prisão e a pena alternativa. Tanto a pena de prisão quanto a pena alternativa, Vinícius, elas querem a mesma coisa, elas querem punir. Elas trabalham com aquelas funções da pena que vocês aprenderam lá. Retribuir, prevenir, ressocializar. Tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena restritiva de direitos. A diferença não está no foco, não está no objetivo. A diferença é como elas chegam lá. Uma vai prender, limitar a liberdade, e a outra vai através de penas, repito, chamadas de restritivas de direito, a gente costuma chamar de penas alternativas, restringir final de semana, prestação de serviço à comunidade, dentre outros. Mas onde é que eu quero chegar? Tanto a pena de prisão quanto a pena de restrição de direitos, elas mudam o meio, mas elas têm o mesmo fim. Elas têm o mesmo fim. Esse mesmo raciocínio a gente pode transpor para cá. As prisões cautelares, aquelas que nós já estudamos, flagrante, temporária e preventiva, elas têm os mesmos objetivos das medidas cautelares diversas da prisão, aí do artigo 319. O objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo? Proteger a sociedade, proteger processo, proteger direito penal. Esse é o objetivo. Tá? Então, o objetivo é idêntico, não muda. A diferença é como eu vou chegar lá. Então, nas prisões que nós já estudamos, o juiz vai restringir tua liberdade motora para chegar naquele objetivo. Nessas medidas cautelares diversas da prisão, o juiz vai aplicar outras circunstâncias. Vou colocar aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Só um minutinho, deixa eu transcrever, porque ele não aceita que eu transcreva todos os incisos. Vai de a pouquinho. Então, ele vai criando aqui um conjunto de ferramentas que, em paralelo com a prisão cautelar, vai dotar o juiz de um ferramental, Júlia, para proteger processo, direito penal e sociedade. Em outras palavras, o que eu quero com as prisões é a mesma coisa que eu quero com a medida cautelar. A diferença é o caminho que eu chego lá. Então, veja, são medidas cautelares diversas da prisão. Monitoração eletrônica, que é aquela tornozeleira eletrônica. O afastamento de funções públicas. Impedir que você tenha contato com determinada pessoa. O comparecimento periódico a juízo. Proibição de frequentar determinados ambientes. Então, o juiz, na prática, ele vai, Enzo, calibrar aqui qual é a resposta que ele vai usar. Então, o juiz aqui ele vai ter a oportunidade de calibrar se ele vai usar uma prisão ou se ele vai usar uma medida cautelar diversa da prisão. É como se eu dissesse, juiz, você tem esses 2 instrumentos, você tem essas 2 ferramentas. No caso concreto, ele vai ter condições de avaliar qual delas resolve. Se uma dessas medidas resolve,
ou, se é necessário, a prisão. Claro que na hora que ele opta por uma delas e a determina em uma decisão, ele vai precisar fundamentar. E, principalmente, Karen, é uma via de mão dupla, Yuri. O que significa isso? Significa dizer que o juiz pode, por exemplo, aplicar uma prisão, decreta, por exemplo, a prisão preventiva com aqueles requisitos que nós já vimos aqui, e em dado momento do processo ele diz, olha, eu não vejo mais tão necessária a prisão, eu vou substituir, converter, trocar para uma medida cautelar diversa da prisão. Ele pode, por exemplo, liberar o preso, condicionando a que ele use a monitoração eletrônica. Ou ele pode liberar o preso, dizendo, olha, você não pode ter contato com testemunhas. Da mesma forma, ele pode fazer o contrário. Vamos imaginar, por exemplo, Vinícius, que se está ali a investigar, Laricinha, uma organização criminosa no município que estava fraudando licitações da Secretaria de Saúde com a conivência do secretário de Saúde. O juiz pode entender que será suficiente, como diz aí o inciso 6º, a suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica. Ele pode, Camilinha, dizer o seguinte, olha, eu não vou prender esse secretário de saúde, não precisa. Eu vou simplesmente afastá-lo da função de secretário. Então, ele aplica uma medida cautelar diversa da prisão. Só que com o avançar do processo, com o avançar daquelas apurações, ele recebe informações por meios de provas seguros, robustos, de que aquele determinado secretário que estava afastado, né, que estava retirado, estava ameaçando testemunhas, estava destruindo provas. Então ele percebe, naquele caso concreto, que a medida cautelar diversa da prisão não está surtindo efeito. Ele vai convertê-la em prisão preventiva, por exemplo, ou uma prisão temporária que seja. Então é interessante que a gente entenda que, a partir de 2011, o juiz passa a ter na mão 2 tipos de instrumentos. A prisão, que é um instrumento mais radical, aqui eu estou falando de prisão cautelar, né, aquelas 3 que já estudamos, e as medidas cautelares diversas da prisão. Ele vai ter que ponderar qual, no caso concreto, é mais útil, qual, no caso concreto, é mais interessante para que ele possa resolver, debelar aquela determinada ameaça que existe, repito, ao processo, ao direito penal ou à sociedade. E é uma via, para fechar a ideia, é uma via de mão dupla. Ele pode começar com uma, percebendo que não precisa mais a prisão, pode converter em medida cautelar diversa da prisão, ou ele pode começar com a medida cautelar diversa da prisão, perceber que ela é insuficiente, que ela está sendo descumprida, que ela não foi eficaz, e converter isso para uma prisão preventiva. Ficou claro que a medida cautelar diversa da prisão? Pode dizer, você pode perguntar, querido. Professor, no caso, então, o indivíduo, ou ele vai ter que ser preso provisoriamente, ou ele vai ter que responder pela medida cautelar diversa de prisão. Aí eu te pergunto, por exemplo, no caso que a pessoa está em regime semiaberto, isso ela já foi condenada a trânsito em julgado e tudo mais. Nesse caso, poderia utilizar uma medida cautelar diversa? Veja, a tua pergunta, a gente precisa, é muito boa. Você foi muito técnico na sua pergunta, porque você perguntou e já condicionou a questão do trânsito em julgado. Vamos separar em 2 etapas a resposta. A primeira você já sabe. A forma que você perguntou já me deixa claramente ciente de que você já sabe. Ou seja, a prisão penal, aquela que é pena, regime fechado, semiaberto e aberto, é a prisão por punição. É diferente das prisões que nós já estudamos aqui. Isso, na sua pergunta, fica claro que você já sabe. Aí você me diz, Rafael, eu estando no regime semiaberto, já cumprindo a pena por um processo, eu fui processado e fui condenado e transitou em julgado, eu posso vir a sofrer
uma medida cautelar diversa da prisão? Teoricamente, sim, Enzo. Teoricamente, sim. Elas podem conciliar. Por quê? Porque cada uma delas tem uma natureza própria. E cada uma delas tem um objetivo próprio. E aí você poderia me dizer, mas Rafael, perceba só, se o cara já está cumprindo no semiaberto, qual seria a lógica de você aplicar uma medida cautelar diversa da prisão? Ora, ele está no semiaberto e esse semiaberto, muitas das vezes, permite, por exemplo, que ele saia, dependendo da situação e da forma que ele é aplicado ali no caso concreto. Ele sai e conviva com a sociedade. E eu posso ter um interesse, por exemplo, Enzo, em relação a outra apuração, dizer, olha, mas eu não quero que ele tenha contato com determinadas pessoas, ou eu não quero que ele frequente determinados ambientes. Então, é por isso que eu posso ter a compatibilidade, sim, desses dois expedientes. Um sendo uma prisão penal, é uma sanção, já tratada lá pela execução penal, e outra de natureza cautelar. Esse raciocínio, e aí eu estou pegando o gancho aqui na tua pergunta para até ir além, ele é o mesmo raciocínio para que eu possa ter, por exemplo, duas prisões preventivas contra a mesma pessoa, duas condenações contra a mesma pessoa. Por quê? Qual é o sentido, vocês me perguntariam, de eu decretar duas prisões preventivas contra a mesma pessoa? Ora, amanhã, se uma das duas, por exemplo, for relaxada pelo juiz, ou houver a concessão do habeas corpus, eu ainda tenho a outra ativa. Tanto assim é que toda a ordem de liberação de preso, ela no final diz assim, libere-se o preso, mediante cumprimento do alvará de soltura, vírgula, se por outro motivo não deve continuar preso, não deve seguir preso. Então você pode ter 2, 3, 10 prisões preventivas, da mesma forma que você pode ter 2, 3, 10 condenações criminais. Cada uma delas vinculada a uma realidade, a um processo. E aí você vai compatibilizá-las dentro de uma determinada realidade. Deixa eu te dar um outro exemplo. Imaginemos, e repita, por isso que a sua pergunta foi super inteligente, porque foi muito técnica. Mas eu vou dar um passo atrás, Enzo. Imagina, por exemplo, que ele esteja no regime fechado, sem nenhuma convivência com a sociedade. Faria sentido eu aplicar uma medida cautelar, por exemplo, de monitoração eletrônica? A princípio, não. Mas eu posso ordenar aquela medida cautelar, condicionando que ela só será implementada se amanhã ele, por exemplo, evoluir para o semiaberto, para o aberto e etc. O fato é, a ordem está ativa, ela só não vai ser implementada naquele momento. Mas não há nenhum impedimento de que eu a utilize. Consegui explicar? Professor, o senhor pode só repetir essa parte das duas prisões cautelares, rapidamente? Posso, porque imagina só, imagina que o cara está respondendo a 2 processos diferentes. Eu posso ter em cada um dos processos a decretação de uma prisão preventiva, com fundamentos próprios, com uma lógica própria. Aí você poderia me perguntar, mas Rafael, o cara só é um. Como é que eu posso prendê-lo 2 vezes? Né? Ora, eu posso prendê-lo 2 vezes, por quê? Porque as 2 prisões estão ativas. Imagina que, por exemplo, amanhã eu revogue uma delas, ou o tribunal conceda o habeas corpus para uma das prisões. Tudo bem, aquela prisão desapareceu, mas aquele cara não vai ser posto em liberdade, porque eu tenho uma outra prisão aqui ativa contra ele. Eu vou exagerar no meu exemplo aqui, vou trabalhar com uma situação mais radical, que nós não temos no Brasil, pelo menos não em condições normais de temperatura e pressão, e que a princípio não faz muito sentido se você olha assim, pay-buff. Mas depois que você entende melhor, você vai dizer, poxa, faz sentido. Que é você ter, por exemplo, naqueles países como os Estados Unidos, em que eu tenho pena de morte, 2 condenações à morte. Ou países que têm a prisão perpétua, como os Estados Unidos ou a Argentina, você ter 2 prisões perpétuas. Que aí você poderia dizer, poxa, eu só tenho uma vida, como é que eu vou ter 2 prisões, 2 penas de morte? Ou 2 prisões em caráter perpétuo? Repito, são penas que não são admitidas no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, a pena de morte. Mas por que faz sentido você ter lançado contra você 2 penas de morte, 2 penas de caráter perpétuo? Porque se eventualmente uma delas é anulada, a outra ainda estará ativa e passiva de ser aplicada. É o mesmo raciocínio que a gente tem aqui. Na hora que eu decreto em processos distintos, né, por fatos distintos, 2 prisões preventivas, elas estão ali ativas. Se uma delas, por algum motivo, eu vou usar uma expressão mais ampla, for cancelada,
a outra ainda estará ativa. Repito, tanto assim não é que normalmente quando o alvará de soltura é elaborado, ele é elaborado com essa frasezinha final, se por outro motivo não deva estar preso. Ficou mais claro agora, Enzo? Perfeito, professor, muito obrigado. O Yuri pergunta o seguinte: professor, todas essas medidas têm que ser solicitadas pelo advogado ou se o juiz pode determinar? A exemplo das prisões temporária e preventiva, Yuri, essas medidas têm que ser, a princípio, requeridas pelo Ministério Público ou pela polícia. Porém, há algumas situações em que o juiz de ofício pode conceder e pode aplicar essas medidas. Quando ele estiver saindo de uma prisão. Explicando melhor, o cara está preso preventivamente. Aí o juiz resolve revogar aquela prisão preventiva. E aí ele pode, de ofício, aplicar uma dessas medidas. Por quê? Porque estou saindo de uma situação mais drástica, mas indo para uma situação mais leve, mais confortável para aquele indivíduo. Então, se eu estou iniciando a aplicação de algo, o cara não tem nenhuma restrição por hora, entende-se que, a exemplo das prisões, tem que haver um pedido expresso do Ministério Público ou do delegado. Né? Agora, se eu estiver saindo de uma situação de prisão, ou seja, já estou numa situação pior, eu posso ter a aplicação de ofício pelo juiz. Avançando um pouquinho nessas questões pontuais que eu quero explorar com vocês, Camilinha me fez uma pergunta na aula passada, eu queria voltar a isso. Antes dessa lei de 2011, que é a lei 12.403, essa lei ela alterou uma série de dispositivos do Código de Processo Penal no que diz respeito a prisões. Uma delas foi a criação aí dessa regra do artigo 319. Antes dessa lei, nós tínhamos na doutrina, Camila, 5 prisões provisórias. A doutrina classificava em 5 as prisões provisórias. A prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, e aí tinha mais 2. A prisão por pronúncia, que eu vou já explicar o que é, e a prisão por sentença condenatória recorrível. Ou seja, o cara estava em liberdade, mas na hora que o juiz condenava, decretava a prisão. Então, a doutrina, até 2011, entendia que existiam 5 espécies de prisão provisória. A partir de 2011, com as modificações feitas aí pela Lei 12.403, a doutrina passou a entender que, na verdade, a prisão, ou a chamada prisão por pronúncia, e a prisão por sentença condenatória recorrível, nada mais eram do que uma prisão preventiva com um colorido a mais, com um requisito a mais. Então, elas vão reclassificar essas prisões para dizer, olha, elas não são uma espécie independente, autônoma de prisão provisória. Elas são uma prisão preventiva que, fora todos aqueles requisitos já estudados por nós na aula retrasada, quinta-feira da semana passada, lá nos artigos 312 e 313, eu vou ter um elemento a mais. No caso da prisão por pronúncia, a decisão de pronúncia, que eu vou já explicar o que é, e no caso da prisão por sentença condenatória recorrível, a sentença condenatória recorrível. Em outras palavras, não existia uma prisão autônoma. Quando o juiz decretava a prisão por pronúncia, quando o juiz decretava a prisão por sentença condenatória recorrível, ele tinha que observar os mesmos requisitos da prisão preventiva. Daí porque a doutrina reorganiza para dizer, não é uma espécie autônoma, é uma espécie derivada da preventiva. Eu vou usar um exemplo aqui, uma alegoria bem tosca, mas eu acho que didática. Vocês todos são, como eu fui por muitos e muitos anos, alunos da Universidade de Fortaleza. Todos vocês. Então, na hora que eu afirmo que vocês são alunos universitários da Universidade de Fortaleza, tá certo. Aí eu digo, vocês são acadêmicos de direito da Universidade de Fortaleza. Veja, o acadêmico de direito, ele não está no mesmo grau de classificação
de um aluno da Unifor. Ele é uma espécie disso aqui. Todo acadêmico de direito, todo aluno do CCJ é também um aluno da Unifor. Então foi essa reorganização que a doutrina faz. Ela diz, olha, ela não é uma prisão independente. Ela é uma prisão preventiva, portanto, eu tenho que observar todos os requisitos da prisão preventiva, mais um elemento, ou a pronúncia, ou a sentença condenatória recorrível. O que é a tal pronúncia? Nós vamos estudá-la no semestre que vem, lá na disciplina de Direito Processual Penal 2, se Deus quiser. O procedimento do júri, aquele procedimento aplicável no júri para crimes dolosos contra a vida, ele é dividido em duas fases, em duas etapas. Desenvolve uma etapa, termina, aí o juiz avalia ali a prova, toma uma decisão, e essa decisão faz com que comece a segunda fase. Essa segunda fase é aquela fase que vai terminar lá na sessão de julgamento no júri. Então, quando você diz, eu assisti um júri, na verdade você assistiu o último ato de um longo processo. E o que é a decisão de pronúncia? É essa decisão que acontece aqui no meio, separando a primeira da segunda fase, onde o juiz analisa a prova, o juiz verifica a prova e diz, olha, eu acho aqui que se justifica, pelas provas que eu tenho, mandar esse réu para o júri. A decisão de pronúncia não é nada mais, nada menos do que uma decisão interlocutória, Karen, em que o juiz está dizendo, o réu, você será julgado pelos jurados. Só isso. Ela começa a segunda fase do júri. Antigamente, Camilinha, o juiz, na hora que pronunciava, ele estava obrigado a prender. O cara passava toda a segunda fase e todo o júri preso. Isso desapareceu. Hoje, nesse momento, se o réu estiver solto, o juiz pode decretar uma prisão. Eu ainda vou chamar isso de prisão por pronúncia. Mas os requisitos quais são? Os mesmos da preventiva. Na verdade, o que ele está decretando ali é uma prisão preventiva no momento da pronúncia. Qual foi a diferença que nós passamos a ter? Antes era algo automático. Pronunciava, não precisava olhar os requisitos da preventiva, te prendia. Por isso que ela tinha um status de prisão independente. Na sentença condenatória recorrível, idêntico, o raciocínio idêntico. O juiz condenava e dizia, cara, se você quiser recorrer, tudo bem, mas eu vou te prender de qualquer maneira. Esse caráter automático desapareceu. Ou seja, o juiz continua tendo a possibilidade de prender no momento da pronúncia, continua tendo a possibilidade de prender no momento da condenação recorrível, mas ele vai ter que fundamentar aquela sua decisão com base naqueles requisitos que há uma semana atrás nós estudamos aqui, dos artigos 312 e 313, ou seja, não é nada mais, nada menos do que uma prisão preventiva com um colorido especial. Consegui explicar? Professor, aí no caso da pronúncia, o que é que o indivíduo ele tem que fazer para que no momento da pronúncia ele venha a ser preso de forma cautelar? Você pode dar um exemplo? Claro, Enzo. O juiz, para que ele tome essa decisão nesse momento, ele vai ter que ter tido algum tipo de informação durante a tramitação dessa primeira fase que denote a ele, por exemplo, a ideia de que esse cara agora vai querer fugir. Ele disse para várias testemunhas, olha, se eu tiver que ir para o júri, eu prefiro fugir. Então o juiz vai ter que ter algum elemento concreto para dizer, olha, não dá para esperar esse cara em liberdade, eu vou ter que prendê-lo. Ele vai precisar fundamentar. Ou se ele percebe durante ali a instrução criminal que o cara, como durante a oitiva, durante o julgamento dos jurados, perante os jurados lá no júri, eu vou ter nova oitiva de testemunhas, se o juiz, através de elementos concretos, perceber, antever, que aquele cara pode prejudicar essa sessão de julgamento, ameaçando, por exemplo, as testemunhas, ele vai poder prender. É por isso, Enzo, que a tua pergunta nos permite um raciocínio interessante. É por isso que essas prisões por pronúncia, elas hoje são muito menos frequentes do que eram algumas décadas atrás. Porque como algumas décadas atrás era automático, pronunciava, prendia, isso era muito frequente.
Hoje, é muito difícil você imaginar que nesse momento surgiu ali uma necessidade que não existia até então e só foi existir naquele momento da pronúncia. É possível, como esses exemplos que eu estou te dizendo, ou seja, o cara tinha dito, por várias testemunhas, de que se fosse pronunciado, de que se não escapasse do júri, se soubesse que ia ser julgado pelos jurados, ele ia fugir, não ia estar aqui, etc. Aí o juiz pode, com base nessas informações, mas veja como é específico, né? Porque ele vai ter que ter aquela informação própria nesse momento. O que é mais comum, Enzo? Muito mais comum, extremamente mais comum. O cara já vem preso preventivamente durante a primeira fase, o juiz já decretou lá atrás a prisão, e no momento da pronúncia ele só ratifica de que continuam existindo os requisitos da preventiva, portanto ele mantém aquele cara preso. É muito mais comum eu dar apenas uma continuação na prisão do que propriamente eu decretá-la nesse momento da pronúncia. Sobre essa reorganização e a ideia de que a prisão por pronúncia e a prisão por sentença condenatória recorrível nada mais são do que uma prisão preventiva com um colorido especial, porque acontece num momento específico. Isso ficou realmente bem entendido? Sim, professor, show de bola. Camilinha, tá legal? Muito bem. O que a gente vai ter agora? Eu queria, nessa segunda parte da aula, conversar um pouquinho sobre uma micro revisão de tudo que nós vimos, destacando aqui os pontos importantes. Tá? Pode perguntar, Laricinha. Larissa pergunta o seguinte: as medidas cautelares têm um máximo de violações? Ou cada caso é um caso? Porque eu tenho visto que a Flor de Lis teve várias violações. Veja, tanto cada caso é um caso, ou seja, eu posso, da mesma forma, aí eu vou pegar um pouco o gancho naquela pergunta do Enzo agora há pouco, né, em que eu dizia que eu posso ter, por exemplo, 2 prisões preventivas ativas contra aquele mesmo agente. Eu posso ter várias medidas cautelares. E quando eu digo várias, elas podem ser decorrentes do seguinte raciocínio, Larissa. Eu posso ter, no único caso, o réu responde apenas um processo por um único crime. Mas o juiz, analisando o caso concreto, entende que ele deve fixar mais de uma medida cautelar. Ele pode fazê-lo, certo? Ele pode, por exemplo, dizer, olha, você não pode sair da comarca, você não pode ter contato com testemunhas, você não pode frequentar bancos, porque o crime que você cometeu foi em banco, e eu ainda vou aplicar a monitoração eletrônica. Ele pode trazer aqui várias medidas cautelares por um único fato, no único processo. Que, repito, ele vai ter esse ferramental livre para dosar ali a resposta no caso. Assim como eu posso ter a aplicação de múltiplas medidas cautelares por processos distintos. Ora, se eu posso mais, eu posso menos, né? Se eu posso decretar 2 prisões preventivas, que são medidas mais radicais, por processos distintos, da mesma forma eu posso aplicar múltiplas medidas cautelares por processos distintos. Então, eu tanto posso ter a aplicação de 2, 3, 4, eu mesmo no tribunal, quando estava na jurisdição criminal, preparei muitas minutas de voto aplicando várias cautelares, né? Para você tentar ali criar, porque veja, ainda é jogo, ainda é melhor do que a outra solução, do que a outra ferramenta que é a prisão. Né? Então você está dizendo, poxa, mas eu vou aplicar mais de uma? Vai, porque lembra que o plano B é muito pior que a prisão. E aí o juiz vai ter aqui que calibrar efetivamente a situação. Às vezes ele entende que basta a monitoração eletrônica, às vezes ele entende que basta, por exemplo, o afastamento daquela função pública, mas às vezes ele vai dizer, não basta afastar. Eu tenho que afastá-lo da função pública e tenho que dizer que ele não pode ter contato com testemunhas. Além do mais, ele vem efetivamente. Tá? Trabalho no TJ. Hoje eu estou numa Câmara de Direito Privado, na primeira Câmara de Direito Privado, mas passei muito tempo em Câmara de Direito Penal. Né? Então eu queria lembrar aqui, nessa segunda parte da aula, muito meteoricamente, alguns aspectos importantes. Sei sim.
Conheço sim, que é inclusive meu colega aqui da universidade, Enzo. Inclusive eu sou assessor de um outro desembargador, né? Mas eu tenho muito contato com os assessores, inclusive do Dr. Mário. Pessoal muito bom, a equipe dele é uma equipe sensacional, né? Ele e a equipe toda são excelentes, excelente mesmo, né? Ele é da primeira Câmara de Direito Criminal, é um cara sensacional. Engraçado que ele é ao contrário de mim, porque ele é professor de processo civil na Unifor e lá está na jurisdição criminal. Eu aqui estou com vocês em processo penal e lá estou na jurisdição civil, né? O desembargador com quem eu trabalho, o desembargador Mauro Liberato, é da primeira Câmara de Direito Privado. Na verdade, ele foi do crime, de uma Câmara Criminal, e há 3 anos atrás migrou para o direito privado e eu acabei indo com ele. Mas o desembargador Mário é um desembargador de elite do tribunal, super preparado. Então, quais são os pontos principais que eu quero destacar com vocês? Primeiro, lembrar daquela previsão constitucional, né? Eu só posso prender em flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. As prisões processuais se dividem em 3: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Principal característica da prisão em flagrante, essa que eu acabei de revisar, ela não depende de ordem judicial, ela vai prescindir a ordem judicial. E ela vai acontecer naquelas hipóteses que nós vimos aqui do artigo 302 do Código de Processo Penal. Está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido, é encontrado, né? Então, lembrando que esse rol aqui do artigo 302 é um rol taxativo, limitador, só há prisão em flagrante em uma dessas circunstâncias. Não se encaixou em um desses incisos, esqueça a prisão em flagrante, não há que se falar em prisão em flagrante. Depois que eu faço a prisão em flagrante, levo até a presença do delegado, o delegado vai fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante e vai encaminhar isso para o juiz terá lá 3 caminhos, ou ele revoga, ou ele concede a liberdade provisória, ou ele decreta a prisão preventiva ou medida cautelar dessas que nós estudamos agora, ou a última das opções, que é ele entender que aquela prisão em flagrante ela é, por algum motivo, ilegal. As prisões temporária e preventiva são prisões que têm uma característica que a gente não pode esquecer. A prisão temporária e a prisão preventiva são derivadas de uma ordem judicial, só acontecem com uma ordem judicial, só pode efetivamente ser gerada por uma ordem judicial. Não há outro caminho, né, que a gente vai ter aqui. É preciso efetivamente da ordem judicial. Quais são as diferenças? A prisão temporária, ela só acontece durante o inquérito policial, tem prazo definido, né, de 5 dias, mais 5 dias, ou de 30 mais 30, e ela acontece naquele rol de crimes lá da Lei 7.960. A prisão temporária, portanto, ela é mais restritiva do que a outra, que é a prisão preventiva. A prisão preventiva pode acontecer durante o inquérito ou durante o processo penal, naquelas hipóteses lá do artigo 312 e 313. Lembrando que eu tenho que combinar aqueles 2 artigos, né, o 312 e o 313, e principalmente ela não tem qualquer tipo de prazo pré-estabelecido. Eu vou sempre ter que analisar, no caso concreto, as circunstâncias do caso concreto, para que eu possa delimitar ou definir que, de fato, existe ali uma potencial, um conjunto de tempo que demorou demais e que geraria, por exemplo, um excesso de prazo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não existe na prisão preventiva, não é possível na prisão preventiva que nós tenhamos aí qualquer tipo de prévia definição, prévia indicação de qual seria o tempo que caracterizaria um excesso. Deixa eu dar 2 exemplos aqui bem expressos do que eu estou querendo dizer para vocês.
Imagina que aquele inquérito policial está com o Ministério Público para que ele ofereça a ação penal. Nós vamos ver na semana que vem que se o investigado estiver preso, ele tem que oferecer a ação em 5 dias. Então, ele recebeu o inquérito. Se o investigado daquele inquérito estiver preso, ele vai ter 5 dias para oferecer a denúncia, ou seja, propor a ação penal. Mas eu vi um caso uma vez no tribunal de que o cara estava preso e o Ministério Público estava há quase 4 meses com o inquérito e nada fazia. Veja, nesse caso, não tenho como não reconhecer aí uma ilegalidade nessa prisão preventiva, porque, de fato, houve um excesso de prazo. Então, 3, 4 meses nessa circunstância configuraram um excesso de prazo na prisão. Agora, aquele mesmo preso pode estar, por exemplo, há 2 anos preso preventivamente e isso não configurar um excesso. É um processo com 18 réus, que envolve organização criminosa. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na prisão preventiva não existe um prazo pré-estabelecido, pré-fixado na lei. Para que eu eventualmente avalie que aquela prisão já está sendo exagerada ou não, eu tenho que avaliar dentro do caso concreto. Até uma pergunta que a gente conversou, eu estou em dúvida se foi do Yuri ou se foi do Enzo, mas aquela ideia de que a gente viu que o Código de Processo Penal diz que o juiz tem que reavaliar a cada 90 dias, mas o Supremo já disse que não é algo automático, ou seja, se ele não reavaliar, não quer dizer que a gente tem que soltar imediatamente aquele determinado preso. Então, esses são os pontos importantes dessas prisões. Na próxima semana, repito, nós vamos estudar a ação penal, nas 2 aulas da semana que vem, só que essa matéria, como eu já respondi aquele questionamento do Vinícius, só vai ser cobrada para vocês na AV3. Então, essa matéria que nós estamos terminando hoje, prisões, ela também termina a matéria da AV2. Bom, mas como eu já disse aqui várias vezes, nós faremos aí 2 aulas de revisão antes da AV2. Tá bom? Sobre prisões, alguma dúvida mais? Tá tranquilo? Queridos, um excelente final de semana para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Tá? E a gente, se Deus quiser, se encontra na próxima terça-feira para mais aulinhas. Um beijo grande. Até semana que vem.